Olá, queridos, saúde e paz a todos vocês. Eu estou lendo um livro de um autor cujo nome é Jon Kabat-Zinn. O título é Meditação é mais do que você pensa. O Jon, ele é um professor emérito de medicina e fundador da Mindfulness Based Stress Reduction, do Centro de Mindfulness e Medicina, Cuidado de Saúde e Sociedade, na Universidade de Massachusetts. E ele já escreveu vários livros, incluindo um que a maioria best-seller, incluindo um muito também interessante que eu já li, chamado Atenção Plena para Iniciantes. Qual é o propósito desse vídeo, de falar desse livro e desse autor? É que nós, seguidores de Cristo, cristãos, principalmente os evangélicos e protestantes, ainda tem muito preconceito sobre a questão da meditação, né? Eu me lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, havia muitos livros de pastores e de líderes tratando esse assunto de forma negativa, né? Mas hoje, com o avanço da neurociência, né, da medicina, a gente vê que a meditação faz parte também de uma terapia médica, né? E hoje nós percebemos um mundo tão agitado, tão disperso, né? E quanto mais disperso e desatento nós estivermos, mais fácil somos de sermos capturados por ideias, por coisas, né, que vêm querer comandar-nos, né? Então, ter uma vida onde você procura estar consciente do que você está fazendo, do que você está falando, é algo que tem tudo a ver com as Escrituras, tem tudo a ver com o ensino do Senhor Jesus Cristo, que tem tudo a ver com o ensino dos apóstolos, né? Por exemplo, Jesus diz, né, para nós orarmos e vigiarmos. O que significa essa vigília? Essa vigília é você estar atento e consciente aos teus pensamentos, aos teus sentimentos e às tuas percepções, para que você não venha, de maneira inconsequente e errada, fazer julgamentos e avaliações, né? Deixar que o amor de Deus no teu coração, a luz de Cristo em tua mente, em tua consciência, venha te dar condições reais de avaliação, de entendimento, para fazer o discernimento. Mas nós estamos muito aquém quando se refere a esse ensino, né? A esse entendimento. Uma hora porque achamos que é coisa da ciência, outra hora porque é coisa mística e que não diz respeito ao que Jesus e os apóstolos ensinaram. Mas isso é um grande equívoco.
E nisso nós também ficamos muito preconceituosos com respeito às linguagens. Não saímos daquele conjunto de termos teológicos e ficamos embotados, ficamos brutos em relação ao entendimento do que cada um desses termos realmente significa. Nós achamos então que Deus ainda é um conceito, que Jesus é um conceito, pecado é um conceito, e não procuramos deixar que a luz de Cristo brilhe em nossos corações para nós olharmos para a essencialidade desses termos e vir a compreendê-lo em nossas vidas e nas vidas das pessoas, né? Passamos a julgá-los assim. O Jesus que eu entendo, que é o meu conceito, não é o teu, então não há diálogo. O Deus que eu entendo, que está dentro do meu conceito, ele não está no teu, não tem diálogo, não tem entendimento, né? E o que nós vemos é uma Babilônia religiosa, né? Uma Babilônia religiosa. Então precisamos, queridos, desvencilhar de tudo aquilo que tenta nos estreitar nossas visões. Precisamos abrir nossas visões, principalmente para as palavras e para os termos que tão culturalmente penetrou em nossas mentes, que às vezes fica difíceis, né, de nós desvencilharmos deles, né? Olha que coisa linda esse autor fala aqui num trecho do livro. Por exemplo, ele nesse capítulo, que eu vou ler esse trecho, né, ele dá o título desse capítulo é o seguinte: meditação não é para quem tem coração fraco. Ora, a meditação não é para quem tem coração fraco. O amor também não é para quem tem coração fraco. Nós precisamos de musculatura para ter amor, porque amor é muito mais do que sentimento. Amor é uma atitude e uma disposição. Amor é uma compreensão divina, a qual você se entrega e deixa se realizar. E a meditação tem isso, né? Eu não vou gastar meu tempo aqui tentando explicar algumas coisas, quais são as experiências que eu tenho e a visão, né? É um papo assim meio mais curto, mas para alertar a tua mente, abrir a tua consciência para que você procure evoluir, saia dessa ortodoxia, saia desse mesmerismo, né, que a religião vive, e abra sua mente, abra sua consciência e o seu coração, e você vai ver a sua vida espiritual evoluir. Você vai desfrutar das realidades do tesouro espiritual, ou dos tesouros espirituais que Jesus diz, né? Não junteis riquezas aqui na terra, mas juntai riquezas nos céus. Veja que a visão, né, que ele diz aqui, olha, estamos organicamente inseridos na rede da própria vida. Veja que a vida é uma rede. Só há uma vida, a vida de Deus. É a vida de Deus que nos sustenta. Muitas vezes as pessoas, a nossa mente carnal, vamos dizer assim, ela tem uma terminologia, né, para a vida natural, que é a bios, mas no grego nós temos 3 termos para a vida. Um deles é zoe, que nas escrituras usa quando se fala da vida de Deus, bios quando se fala na vida natural, e psique quando se fala na vida almática, na vida da alma, né? Mas na verdade, essas 3, aliás, essas 2, psique e bios, são conceitos da mente. Só há a vida de Deus. E enquanto a vida de Deus estiver operando em nossos corpos, estiver operando em algo, ali estará.
depois ela passa, ela não, nada pode reter essa vida, né? E quando nós apagamos pela, pela, pelo engano a nossa comunhão com Deus, embora Ele não tenha apagado em relação a nós, né? Perdemos o verdadeiro conhecimento, que é Ele, né? E começamos a tentar nos sustentar pelos nossos conceitos e as nossas percepções. Vivemos pelas nossas visões, vivemos pelo que nós ouvimos, sentimos e entendemos, né? Percebemos pelos 5 sentidos. Mas a realidade, ela passa isso daí, ela transpõe isso daí. Precisamos deixar que aquilo que somos, que é o Espírito de Deus operando, né, se revelando, se mostrando, aconteça. Esse é o nosso verdadeiro eu, né? E aí então, por meio de uma quietude, por meio de um silêncio, né, por meio de uma percepção aguçada pelo Espírito, nós começamos a compreender coisas que estão lá no fundo da gente. Porque tudo que nós precisamos aprender, tudo que nós temos, está já em nós. Todos os tesouros de Deus estão em nós. E precisamos de lançar mão desses tesouros. Precisamos de compreender essas coisas e trazer para a nossa realidade, né? O apóstolo Pedro fala com relação ao final dos tempos, dizendo que os tempos estão próximos, o final do tempo está próximo e, portanto, precisamos de ter uma vida sóbria. Muitas vezes a gente lê e entende que sobriedade é não estar alcoolizado ou drogado, né? Mas a sobriedade é você estar atento, a tua atenção está voltada para dentro, você está consciente do que você está fazendo. Você sabe que você é um ser senciente. Um ser senciente significa o ser que tem a capacidade de sentir sensação e sentimento de forma consciente. Então nós precisamos desenvolver, né, esse conhecimento e esse relacionamento conosco mesmos, e fazendo isso nós estamos nos relacionando com Deus e com o próximo, porque você veja aqui na visão dele, né, vou voltar a ler, né, estamos organicamente inseridos na rede da própria vida. Então, vida de quem? A vida de Deus. E na rede do que podemos chamar de mente. E ele diz, né, uma essência, o que ele entende como essa rede? Uma essência invisível e intangível que permite a senciência, ou seja, que permite que eu observe conscientemente, né, os meus sentimentos, as minhas sensações, né? Permite a senciência, a consciência e a potencial percepção para transformar ignorância em sabedoria, discordância em reconciliação e acordo. Olha que coisa linda, né? A consciência é um porto seguro no qual podemos nos recuperar e descansar em harmonia. Essa é a visão de consciência dele, é a visão de Deus. Onde nós podemos descansar? Em Deus. Ele é o nosso porto seguro. Veja que tem um físico, né, renomado, ele é indiano, mas de nascimento, né, mas foi para os Estados Unidos, fez doutorado, pós-doutorado, professor em universidade, instituições de nome e renome, né? O Goswami, ele escreve um livro chamado Universo Consciente. Tom Campbell, um grande físico também, já trabalhou para a NASA, fala da consciência
da consciência criadora, da consciência que sustenta, da consciência na qual nós estamos e somos também. E que ao entendê-la e percebê-la e vivendo e andando de conformidade com ela, nós dissolvemos entropias e realizamos desígnios. Entropia seria o caso de situações que levam a questões caóticas. O que nós podemos dizer? Desarmonia. Quando você julga as pessoas, quando você briga, quando você difama, quando faz alguma coisa, isso é criar uma situação de entropia. Então, muitas pessoas falando coisas e a gente fechado, né? Quando a terminologia não bate, a gente fica endurecido, não se abre, né? E não compreende a grandeza desse Cristo que atua em todas as culturas e em todos os níveis. Porque o propósito de Deus é que todas as coisas convirjam para Ele. Se você ler lá em Efésios, no capítulo 2, se não me engano, né, para que todas as coisas convirjam para Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a verdadeira revelação de Deus. Cristo em nós é a verdadeira revelação de quem nós somos. Como você pode entender esse Cristo? Por conceitos teológicos, filosóficos. Você só vai entender esse Cristo quando você para, quando você se aquieta, como diz a Escritura, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e vede com um grande livramento eu vos darei hoje. Nós não sabemos valorizar a quietude. Fico triste em ver seguidores de Cristo seguindo esse burburinho, essa vida tão abafada, essa vida tão estressada, se deixando levar por essa correnteza de coisas do dia a dia que nos afasta, que embota a nossa consciência, que faz com que pareça que Deus está distante de nós, quando Deus não está distante de nós. Em nenhum momento Deus estará distante de você. Ele só está distante quando a tua consciência se apaga. Quando a tua consciência em relação a Ele não está funcionando. Então, queridos, o propósito aqui é alertar você quanto a isto, quanto ao teu momento de silêncio, ao teu momento de consciência, a buscar e entender o que se está acontecendo, as novas terminologias, né? Buscar entender que a religiosidade, que isso que nós chamamos de culto, de adoração, não tem nenhum significado para Deus se o teu coração, se a tua consciência está aberta, está compreendendo. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas que não está nas nossas, que não foi escolhido, porque quem sabe, né, os livros da Bíblia são formados por vários textos, principalmente os evangelhos. Então tem um texto no Evangelho de Lucas que não está nas Escrituras, que é um trecho onde Jesus está passando por um lugar e encontra um homem pegando lenha no dia de sábado. E Jesus ensinou muitas questões sobre as questões do sábado, né, dizendo que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, explicando a questão do descanso. E aquele homem estava ali pegando aquela lenha, então ele chama aquele homem e fala: você sabe, você está consciente do que você está fazendo? Porque se você está consciente do que você está fazendo, se você sabe o que você está fazendo, você é o mais bem-aventurado dos homens. Mas se você não sabe o que você está fazendo, você é o mais amaldiçoado dos homens. Então, querido, Deus nos chama para servi-lo desta maneira, para estarmos conscientes do que compreendemos e entendemos. Se sabemos quem é Deus, se temos no coração essa revelação, essa experiência, quem é Cristo, quem é Jesus em nossas vidas, nada pode nos abalar.
não brigaremos com ninguém, não cortaremos relações com ninguém, não desejaremos mal para ninguém. A única coisa que nós vamos aprender e nós vamos querer é amar todas as pessoas, é acolher todas as pessoas, não importa quem elas sejam. Mas, infelizmente, por exemplo, eu vejo na internet coisas que é difícil de acreditar. Pessoas que se dizem seguidoras de Cristo desejando mal para outras porque elas não estão de acordo com as suas crenças. E outro dia, eu fazendo uma reflexão, meditando sobre isso, Deus trouxe ao meu coração o entendimento. Nós fundamentamos as nossas vidas em crenças. E a crença nem sempre é a realidade. Existem crenças e crenças. E nós, quando criamos o fundamento, não queremos que ninguém puxe o nosso tapete. O nosso fundamento é o nosso tapete. E então, quando alguém está puxando o meu tapete, alguém está falando alguma coisa que compromete a minha crença, ele se torna meu inimigo. Ora, uma pessoa que pensa e vive dessa maneira, ela não ama a verdade. Porque se alguém falar alguma coisa daquilo que eu acredito e me balançar, eu jamais vou desejar mal para ele. Eu vou ver por que esse balanço aconteceu. E eu vou entender que Deus, Ele está agindo na minha vida para que as coisas que são abaláveis saiam e fiquem as inabaláveis. E se isso acontecer, eu vou abraçar aquela pessoa. Eu vou agradecer a Deus por ter usado aquela pessoa, por agir por aquela pessoa, para me fundamentar mais ainda. Aquele que crer em Deus, que crer na verdade, né, que entende, tem experiência com a verdade, ele é inabalável. Essa é a promessa dele. Ele sustém, ele nos sustenta. Então não há como haver essas divergências religiosas que nós vemos aí. Quando você observar divergências religiosas, pode saber que as pessoas não estão fundamentadas na verdade. E se você se ressente, se você também se deixa contaminar por isso, se questione, reflita, investigue o teu interior. Porque a luz, ela vence as trevas. Ela desfaz as trevas. Essa é o poder e a maravilha do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quando ele nos purifica, esse é o entendimento. Ele está operacionando em nossa vida, operacionalizando em nossas vidas, né? A luz de Deus. A luz que é lançada sobre as trevas e vence as trevas. Ok? Saúde e paz para vocês. E, se quiserem, tá? Jon Kabat, Meditação é Mais do que Você Pensa, ou o livro interessante para quem não está muito envolvido com isso, Atenção Plena para Iniciantes. Tá? É um programa de medicina terapêutica aplicada nos Estados Unidos a pessoas com desequilíbrio emocional e uma série de outras coisas. Muito interessante. Abra sua consciência, saia desse ortodoxismo, busque a Deus, busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus a cada dia. Deus está contigo. Deus é o teu muro e a tua proteção. Não, se você tiver medo, o amor não vai operar. Mas se você estiver fazendo tudo no amor, com reverência, com temor e tremor, Deus vai revelar a você. Porque o temor do Senhor nos conduz à vida. Aquele que o tem, ele é satisfeito e o mal não o alcança. Saúde e paz para você, querido. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.